Fala pessoal, estamos chegando com mais um programa Vai Além com o Júlio Bergamo, sempre trazendo histórias para vocês de superação, histórias extraordinárias, mas o nosso podcast hoje vai ser um pouquinho diferente. Nosso podcast hoje vai ser um pouco mais instrutivo. Instrutivo, Júlio? Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber o pastor Isaías, que é o pastor sênior da Igreja Vila Mariana. Pastor Isaías, que bom te receber aqui no Vai Além com o Júlio Bergamo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui para bater um papo. E um papo bem elucidativo. A gente vai falar sobre jejum, até porque a Igreja Videira, ela é adepta ao jejum. E a gente vai perguntar também se o jejum é uma ordenança ou não. Não é que é adepto ao jejum. As pessoas, os membros da Igreja Videira, eles são sempre direcionados e ensinados a jejuar. A gente vai perguntar aqui para o pastor Isaías para que serve o jejum, que tipo de jejum que a gente deve fazer, para que, se eu vou trabalhar, eu tenho que jejuar para conseguir tentar mover o coração de Deus para o meu trabalho. São perguntas assim inúmeras que a gente vai fazer aqui, né, pastor? Tranquilo. Mas eu quero já começar perguntando. Eu vou falar senhor aqui por questão de autoridade, porque a idade é quase a mesma aqui. E não é sênior porque ele é mais velho, sênior é porque ele é o pastor presidente da Igreja Vila Mariana. Pastor Isaías, o que é jejum? Bom, jejum é uma disciplina espiritual. O jejum, embora ele não seja um mandamento, não há um mandamento para você jejuar, o jejum é uma disciplina que foi praticada na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E quando você pratica o jejum, coisas acontecem no mundo espiritual e em você. Então, assim, de uma forma geral... Principalmente fome. Não, falando fisicamente, o jejum, o jejum é para matar a carne, né? Para fazer o espírito falar mais alto que a carne, seria isso ou não? Mas há um jejum que não é só de comida. O jejum, ele é principalmente comida. Mas você pode jejuar também de coisas que você ama. Então, o jejum, ele é se abster de usufruir algo que você pode usufruir. Redes sociais, por exemplo? Por exemplo. Mas que você quer deixar aquilo quieto e não mexer naquilo. Isso vai produzir uma série de coisas. Domínio próprio, uma forma de enxergar as coisas um pouco diferente. Mas o principal aí é a questão do domínio próprio. Então, a gente, fazendo jejum, a gente gera os frutos do espírito, mais ou menos, aí você... Porque domínio próprio, eu acho até interessante isso, pastor, porque Salomão, ele fala que aquele que não tem domínio próprio, ele é comparado a uma cidade sem muros. Uma cidade, né? sem muros. Porque o cara, ele está sujeito a explodir a qualquer momento e realmente ele está sempre exposto, né? Ele fala, melhor é aquele que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. O jejum ajuda a pessoa a ter domínio próprio? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Por quê? Quando você... assim, eu gosto de dizer o seguinte, o jejum, ele é uma teoria linda e uma prática horrorosa. Sim, concordo. Você fala, vamos jejuar, o jejum é muito bom, vai, a hora que você começa a jejuar, você percebe que todo aquele romantismo do jejum, ele acaba. E ó, pensa num caboclo que fica bravo quando tá com fome, esse sou eu, viu? Não, mas não é só você, não. Todo mundo, né? Todo mundo. Oh, menos mal. Se o cara fez jejum e não aconteceu nada, tem alguma coisa errada. Ele não jejuou como deveria ou não jejuou do que deveria. Conta aquela história que o cara jejuou do refrigerante lá, pastor. Como é que foi a história? Um jovem de uns 30 anos, forte, 1,90 m, saudável. Isso aí é as histórias que a gente tem da igreja. Como que foi essa história? Tá no jejum lá de 21 dias, né? E todo mundo se esforçando para fazer uma refeição diária, porque é o que... É sugerido. Em linhas gerais, né? Você não vai dar essa sugestão para quem tem problema de diabetes. Claro. A gente vai entrar nisso. A gente vai entrar nisso. De 80 anos. Você não vai fazer isso, mas para alguém saudável, né? O cara sarado, o mínimo que a gente fala, olha, se abstenha de 2 refeições, faça uma por dia, que você vai
vai ter um impacto, né? Você vai ter um impacto na carne sobre isso, você não está acostumado sobre isso, mas você vai estar jejuando bem. E aí alguém chega, fala, ô pastor, tô jejuando, dureza, viu pastor? Tô jejuando. Ah, Aí eu falo, que bênção. Mas e aí, como é que tá o seu jejum? Você tá jejuando de quê? Fala, pastor, tô jejuando de Coca-Cola, terrível. Eu falo, é? Pois é, pastor, agora eu tô tomando só Pepsi, que terror. poxa, aí Eu não falo, vale pra nada, né? cria Mas vergonha. a vontade é de dar um chacoalhão na É, pessoa, né? cara, Mas aí, 1,80 m, sarado, esportivo. não, eu acho não, pastor, o senhor tem mais entendimento que eu, mas o jejum, ele tem que valer a pena, você tem que ter um sacrifício para fazer aquilo, é que nem o cara Sim. falar, vou jejuar jiló, fígado e abobrinha, poxa, cara, vai jejuar aquilo que realmente te faz Isso não falta, é um jejum, né? sabe? Isso é uma dieta. Eu tenho até um testemunho para contar, pastor, que aconteceu no último jejum agora. Eu sou um cara que, quem me conhece, eu como bastante, eu como muito mesmo. Eu já almocei algumas vezes com você. E nesse último jejum que nós fizemos de 40 horas, eu passei o jejum quase que todo dentro da igreja. Porque tem aquela diferença de quem jejua e ora ou aquele que só jejua, que só não come, né? E eu fiz o jejum nesse de 40 horas intensamente com oração, intenso com oração. Eu não senti fome. Foi algo Olha só. assim muito diferente para mim. Foi algo que foi nítido a diferença que eu tive do jejum anterior do ano passado. O jejum, quando você põe oração, a gente fala isso que o jejum ele é potencializado com oração. Porque o que acontece quando nós jejuamos, né? Por que jejuar? Porque será que Deus tem interesse em que eu passe fome? Não. Deus não tem interesse em que você sofra. Deus não tem interesse em que você fique doente. Deus não coloca doença em ninguém. É muito bom que se saiba disso. Pelo contrário, ele enviou o filho dele para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para remover toda a maldição. E está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, pelas pisaduras, pelo sofrimento de Cristo, nós somos sarados. Aí Deus vai e põe doença, é incompatível. Posso fazer um parênteses? Claro. E o senhor continua daí? Pelo amor de Deus, não chegue para uma pessoa que está enferma ou está no hospital com uma doença grave ou não grave e fala, foi a vontade de Deus que isso acontecesse com você. Deus, a palavra fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não atribui essa culpa a Deus. É que nem quando cai um avião lotado, o pessoal fala, foi a vontade de Deus. Ou então, o cara perde um filho de 6 anos de idade e chega a falar, foi a vontade de Deus. Como é que você vai explicar para um pai que um outro pai tira o filho dele? Então, Deus não tem vontade disso para a vida de ninguém. Pelo contrário, se você tiver fé, como Jesus Cristo fez no Novo Testamento, na sua passagem aqui na Terra, ele curou inúmeras pessoas e acho que até João disse que se fosse colocado num livro tudo o que Jesus fez aqui na Terra, nos 3 anos e meio dele de ministério, não caberia em livro nenhum. Que Jesus, a intenção dele é que você seja curado e sarado. Desculpa, Amém. pastor, só queria fazer esse parênteses. Amém. Então, o que acontece? Por que nós jejuamos? O jejum tem, entre outros, 2 propósitos principais. O primeiro deles é quebrar cadeias no mundo espiritual. Certo. O que é uma cadeia espiritual? Uma cadeia espiritual, por exemplo, é quando alguém bebe e é escravo da bebida. Ele é escravo da pornografia. Do cigarro, de algum vício. Ele é escravo de alguma coisa, porque Deus não criou ninguém para ser escravo. Uma cadeia espiritual pode ser algo que não resolve, que você já tentou de todos os meios e formas e ele simplesmente não é resolvido. Isso é uma cadeia espiritual. Pode ser que tenha demônios que estão por trás disso. Então você jejuma para quebrar essas cadeias. O outro propósito do jejum é para você se quebrantar. Por quê? Como é que funciona essa questão do quebrantamento? A Bíblia, ela nos dá a entender de forma clara que o homem ele é espírito, possui uma alma que moram em um corpo. Então, o homem é espírito, alma e corpo. Nós somos uma obra trina. Deus é um Deus trino e Deus põe a sua assinatura em tudo que ele faz. Se nós formos olhar na natureza, né, nós vemos
a assinatura de Deus na obra de Deus. A dimensão que nós vivemos, ela é composta de 3 pilares. Então, você tem o tempo, você tem o espaço e você tem a matéria. É tudo trino, pastor, Trino. né? É que nem o átomo, né? O átomo. Prótons, Até o átomo elétrons, e nêutrons. nêutrons. Exatamente. Aí, a matéria, né? O tempo, o espaço e a matéria, então são 3. Vamos lá para o tempo. O tempo você tem presente, passado e futuro. Sim, olha. A matéria você tem matéria você tem os 3 estados. Você tem estado Sólido, líquido e gasoso. Aí vem o espaço. O espaço ele é medido em altura, largura e profundidade. Nunca aí... tinha parado para pensar nisso. Fantástico, fantástico. Aí a menor partícula da matéria, ela também, você pode... É o átomo. Em três partes. Prótons, nêutrons e E elétrons. parece que agora descobriram também a molécula, o não sei o que lá, que forma o átomo também, né? Parece que estão indo mais profundo Pode olhar nisso. que vai ter 3 partes também. uma assinatura De Deus. de Deus. Você pega a música. Melodia, harmonia e ritmo. Então, o homem, espírito, alma e corpo. O corpo, cabeça, tronco e membro. A alma, Olha, eu tô mente, arrepiado. vontade e emoções. Que lindo, que lindo. O espírito também, ele também... É a assinatura de Deus na sua obra. Na sua obra. Exatamente. Fantástico, fantástico. Então, assim, onde que o jejum entra nisso aí? Nós temos a nossa alma. E tudo que está na nossa alma, até nós termos uma experiência profunda com Deus de novo nascimento, entraram na nossa alma pelos nossos 5 sentidos. São os sentidos do corpo. Visão, tato, paladar, olfato, visão, etc. E isso entrar na nossa alma. Então, as suas experiências, o que você ouviu, o que você sentiu, tudo entra por aí. E a sua alma, ela é algo definido, forte. Lá está a sua vontade, está as suas emoções. Mas você também tem espírito, e o espírito é a principal parte do seu ser. E para que o espírito entre em evidência, a alma precisa deixar. Pessoas que têm uma alma muito forte, a gente fala que elas estão na carne. E a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E a pessoa que é almática, é muito difícil de lidar com ela também, porque ela Sim. acorda hoje de um jeito, amanhã de outro, agora porque ela tem está uma à vontade. mercê de si mesma. Aham. O espírito é algo do homem, mas é a parte que se conecta com Deus. E a palavra fala, né, pastor, que Deus também, Deus é espírito, né? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você não tem como se relacionar com Deus na sua alma, nem no seu corpo. Por quê? Porque Deus não é alma e nem corpo, ele é espírito. E assim, não há possibilidade de você ter comunhão com seres de espécies diferentes. Você pode ter vamos dizer assim, um relacionamento com um cachorro. É que nem a diferença de amigo e colega. Não, é pior, é mais profundo. Mais profundo? Porque amigo e colega ainda são de mesma natureza. E eles podem ter comunhão. Mas não tem como, por exemplo, você ter comunhão com um cachorro. Sim, impossível. Não você tem vai jeito. ter aquele carinho, aquele negócio, mas... Para você ter comunhão com um cachorro, ele teria que ser da mesma espécie que você. Não, mas eu amo meu cachorro. Não, nós não estamos falando de você amar o cachorro. A gente vai entrar numa área que é muito perigosa. Não, você pode amar o cachorro, pode dar um quarto para ele, mas ele vai continuar sendo vestir ele, chamar ele de filho, mandar pro psicólogo e tudo mais. Mas é um cachorro. Ele nunca vai ser gente. Não tem como ser gente. Embora tem muita gente querendo que o cachorro seja gente, sim, cachorro é cachorro. E o dia que você colocar ele para falar, ele vai falar coisa que você não vai gostar, você vai mandar ele embora, vai deixar de ser o seu melhor amigo. Com certeza. Ele só é seu melhor amigo porque ele não fala. Ele não fala e ele não te afia, né? Com a faca que afia a faca. Né? O dia que ele expressar as opiniões dele, falar que tudo que você faz não tem nada a ver, você é um bobo porque faz aquilo e que na cabeça dele aquilo não tem nenhum sentido, acabou, deixou de ser o melhor amigo. Vamos lá pro jejum, pastor, que eu fiquei até vermelho aqui agora. Então, pô, eu não tenho cachorro não, gente, é porque... Não, eu tenho. É porque a gente vê muitas pessoas hoje lidando com animais como se fossem seres humanos. Não são. Sabe, cara, e não são. E é muito fácil você ter um animal em casa, e eu não tô julgando quem tem ou não, e tem a maturidade para o que eu vou falar agora.
É muito fácil você morar com um cachorro e você chegar em casa e esse cachorro todos os dias está esperando você chegar, latindo, banando o rabo, alegre porque você chegou. E aí o seu caráter, ele nunca vai ser confrontado. Não, de jeito nenhum. Sabe, você chega nervoso, o cachorro tá sorrindo. Você chega sorrindo, o cachorro tá sorrindo. Então, agora vai chegar nervoso e tem uma pessoa em casa te esperando. Aí o confronto acontece, né? Mas voltando pro jejum, Porque você só pode ter comunhão fazendo o com espírito Deus sobrepor a alma. no espírito. Então, é espírito com espírito. Tá. E quando você jejuma, algo que acontece com você é o quebrantamento da alma. Então, o primeiro propósito do jejum é quebrar cadeias, resistências no mundo espiritual. Certo. O outro propósito é quebrantar a sua alma. Uma vez que a sua alma é quebrantada, o espírito fica em evidência. Por isso que a Bíblia fala que a alma, ela briga, milita contra o espírito, e o espírito milita contra a alma, contra a carne. A carne e a alma, elas estão conectadas. Então, quando você jejuma, a sua alma é quebrantada. Uma vez que a sua alma é quebrantada, o seu espírito fica mais sensível. Eu já até vou no outro versículo bíblico que quando a gente está muito sentido com a vida ou com alguma coisa que aconteceu, a palavra de Deus vem e fala o poder de Deus ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando estamos fracos, quando a gente deixa de ser um pouco, quando o nosso eu diminui, que é a nossa alma, que ela diminui, o nosso espírito se sobrepõe em nossa dor e aí fica muito mais fácil o operar de Deus em nossas vidas, né, pastor? Exatamente. Então, o jejum ele tem esses dois propósitos. Quando você jejuma e a sua alma se abate, você deixa de satisfazer a alma. Com o quê? Com comida, com coisas que você ama. Então, o jejum não é especificamente de comida. Você pode acrescentar coisas ao jejum. Mas não, o jejum ele precisa de ser algo que você ama. Então, você ama carne, ama doce. Faça um jejum de carne e de doce. Você vai ver como é que é a questão de paz e amor que você vai ter com a sua carne e com a sua alma quando você estiver jejuando assim. Tá tocando a campainha aí. Quem foi? Tem um pessoal chegando aqui com a gente, hein? O que foi? Que foi, Letícia? Peraí, acho que tá chegando um presentinho pra gente aqui, pastor. Ah, é? Ué. E a gente vai continuar, porque eu até quero perguntar, pastor, o jejum, ele nos deixa mais justo, mas, peraí, mais justo perante Deus. Quando eu jejuo, eu me glorifico, eu fico mais assim, mais justo, Deus ele me quer mais, ele me ama mais quando eu jejuo, mas espera um pouquinho só, que ele disse que está trazendo um presentinho pra gente aqui. O que é isso aqui? A gente falando de jejum, chegou doce. O que é? Obrigado. A Letícia é que faz o nosso podcast. Ela que fica nos bastidores ali. E a gente está recebendo um presentinho aqui, lá da Érica Lobo, a esposa do Dr. Murilo. Olha aqui, ó. High quality. A Érica Lobo que faz ovos de Páscoa, pastor. Olha que bonito, ó. Nossa. Olha isso aqui, gente. Eu vou até fazer um... Eu tenho que esperar o podcast acabar para comer um? Não, pode pegar aqui já um pedacinho já, pastor. Já escolhe aí. Tem de Rapaz. pistache, tem de tudo. A Érica Lobo, ela faz ovos de Páscoa, ela faz uns docinhos. Ela vem de Goiás e trouxe esse gostinho goiano de doce para São Paulo, né? Então, se você quiser comprar doce, mandar fazer confeitos aí deliciosos, entra no Instagram, Érica Lobo. Muito bom. Meu Deus. Érica, muito obrigado, viu? Instagram, Érica Lobo, só dá uma olhadinha lá. Tem muitos confeitos para festa, muita coisa boa. Pastor, o jejum me deixa mais justo? Não. Absolutamente não. E o jejum não o torna merecedor de absolutamente nada. Porque, caso contrário, se você jejuar, Deus cria uma dívida com você. Certo. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem a ver com o seu jejum. Tem a ver com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem a ver com o jejum de Jesus, não o meu. Então, o jejum não me torna merecedor, nem mais justo, nem mais nada. Eu já sou justo, porque a Bíblia diz isso, e a forma de alguém se tornar justo, segundo a palavra de Deus, é crendo. Crendo em quê? Crendo em Cristo. A fé em Jesus Cristo é o que te torna justo. Bom, se eu já sou justo, então por que eu deveria jejuar?
Eu queria te perguntar se eu já sou justo, já sou perdoado. Jejum Ok. para quê? A Exatamente. gente falou até um pouco agora para a gente ter domínio próprio. O senhor até comentou algumas coisas aí para o espírito se sobrepor à alma. É para você quebrantar a sua alma. Uma vez que você se torna quebrantado, aí você passa a ouvir mais o que Deus está falando. Quer ouvir Deus? Precisa ser quebrantado. Não tem como ouvir o Espírito Santo de Deus sem quebrantamento. Quando a gente é muito cheio da gente mesmo, é difícil de ouvir a Deus, né, Não, pastor? você não vai ouvir. Você vai ter um monte de achismo. E além de tudo, vai bater muito a cara também na porta, né? Porque aí Perigoso. começa a fazer um monte de coisa aí, e aí você vai achando que a Provérbios também fala, né? Consagra os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Eu gosto muito do livro do livro de Provérbios. Muito Acho bom. que ali, acho que até os coaches, hoje em dia, pegaram muitas coisas que Salomão falou há muitos milhares de anos atrás aí, para colocar hoje em dia. O próprio O- Tiago Nigro se converteu porque leu Provérbios. Só fazendo um parênteses, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu não conhecia muito a palavra de Deus, e eu li muito Provérbios e Eclesiastes. E eu consegui ver, pastor, uma diferença temporal no mesmo homem. Eu vejo Salomão escrevendo Provérbios, um homem extremamente culto, cheio de energia, cheio de vida, com muita sabedoria. E aí você pega Eclesiastes, você vê um homem no final da vida dizendo que aquela sabedoria toda que ele teve não serviu para nada, que aquilo foi tudo correr atrás do vento, porque ele havia se afastado de Deus no final da vida dele, em função dos casamentos que ele teve, em função de afastar o seu coração de Deus. Até que no finalzinho de Eclesiastes ele ainda fala: pô, você quer. Tudo que eu falei, o mais importante é você ter Deus com você e não se afastar dele, né? Mas você vê um homem bem cansado em Eclesiastes ali também. Na minha concepção, na minha leitura, né, de Salomão, um homem sábio e que no final da vida teve Teve tudo tudo. e chegou cansado. Porque, no meu entendimento, porque ele se afastou de Deus durante Sim. essa caminhada. Isso serve como exemplo para a gente também. Sim. Muitas pessoas começam bem na caminhada com Deus e de repente acham que aquilo se torna uma rotina, pastor. E aí fica numa monotonia espiritual, seria isso? Pode. Exatamente. Bom, uma vez que você jejuma, você passa a enxergar uma realidade e a ver, perceber o que você não consegue perceber sem o jejum. Certo. Pode, estamos continuando. Tá continuando? Tá. Ok. É que a gente tem uma câmera aqui que ela apaga no decorrer do nosso podcast, mas ela está funcionando normalmente. Ótimo. Então é isso. Parou? Ok, tranquilo. Ah, você corta esse pedaço então. Da onde que a gente parou então? Volta, pastor, uma vez que a gente jejua. Tá bom? Então, uma vez que você jejuma, você está quebrantando a sua alma. Uma vez que a sua alma é quebrantada, Deus, o Espírito, porque existe o seu Espírito e existe o Espírito de Deus. Sim. Você se torna mais sensível para ouvir aquilo que Deus está falando. É importante notar, é importante saber que Deus nunca deixa de falar. O Espírito está sempre falando. O negócio é que nós não conseguimos ouvir. Por quê? A nossa alma, ela está sempre ocupada demais. E ela está ocupando o espaço inteiro. E uma vez que ela está ocupando o espaço inteiro com os nossos... com os sensores que nós temos, que ocupam ela completamente, não dá espaço para o Espírito. Por isso que a palavra fala que o Espírito Santo ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis, porque a gente está tão cheio da gente que ele fica apertado dentro da gente, ou não tem nada a ver isso, pastor? A Bíblia diz que ele intercede por nós inexprimível porque nós não sabemos pedir como convém. Ah, tá bom, desculpa. Tá bom, tá joia. Uhum. Então é basicamente isso. O jejum, ele é uma disciplina espiritual e ele tem basicamente esses propósitos. Agora, a gente vai colocar, porque a gente fala do Novo Testamento, né? Jesus, ele passou pela Terra. Sim. Ele passou, deixou seus ensinamentos, a Veio gente em tem aí o Novo carne. Testamento, veio em carne e tudo mais. O jejum, ele é compatível ou incompatível com o Novo Testamento, o pastor Isaías? Completamente compatível. Ah,
Por quê? Porque Jesus jejuou. Os discípulos, no momento em que estavam aqui, que ele estava aqui, não jejuaram. É, porque Jesus até fala, pô, eles estão com a noiva, pra que eles vão jejuar? Mas depois que Jesus foi, eles jejuaram. Mas a noiva, ela tá com a gente através do Espírito Santo. A noiva é a igreja. Ah. Ele é o noivo. Mas ele Jesus subiu, é o noivo. ele subiu e ele deixou com a gente o Espírito Consolador. Sim, deixou. Então a gente tem a presença do Espírito Santo com a Sim. gente. Mas aí, enquanto ele estava aqui, os seus discípulos não jejuavam muito. Aham. Mas quando ele foi, os discípulos passaram a jejuar. Os apóstolos jejuaram. Os discípulos jejuaram. A igreja primitiva jejuou. E é muito comum você ver passagens bíblicas falando exatamente sobre isso. Vamos entrar em algumas passagens, pastor? Vamos falar, não em passagens, em alguns jejuns, por exemplo, que tem na Bíblia. Eu tenho até um fato que eu queria conversar contigo, pastor, sobre Davi. Sim. Davi, quando ele peca com Batseba, o primeiro filho dele, ele recebe a informação através de um profeta que aquele filho vai morrer. Uhum. E aí o que acontece? Batseba vai dar à luz e a palavra de Deus diz que ele está lá deitado na porta do quarto, intercedendo e jejuando a Deus para que o filho dele não morra. Uhum. Fazendo isso, eu já vou até entrar numa outra pergunta também. A gente consegue modificar uma ação de Deus nas nossas vidas mediante ao jejum? Por exemplo, aquela porta, é muito delicado isso. Aquela porta, eu percebo que ela está se fechando. Se eu jejuar, pode ser que essa porta não feche, aquela pessoa está morrendo. Se eu jejuar, pode ser que essa pessoa não morra por causa do meu jejum, pastor? Olha, Deus é imutável. Porque o filho de Davi morreu. Ele tentou mudar a história do filho de Davi, o primeiro morreu. Não é o jejum que vai mudar Deus. Mas a nossa oração pode. Não mudar Deus, mudar a circunstância. Sim. A circunstância. Circunstâncias são outras coisas. Entendeu? A oração, a Bíblia fala, muito pode os efeitos de um justo quando ele ora. Os efeitos da oração de um justo. Então, as circunstâncias, sim, são completamente mutáveis. Mas Deus não. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. Certo. O problema é que às vezes a gente pensa que a doença é uma sentença de Deus. Não é. É que o desemprego ou qualquer coisa que acontece é Deus que está fazendo aquilo. Não é. E muitas vezes pode ser algo que nós fizemos para que aquilo acontecesse. Pô, vai estar lá, você chega atrasado todo dia, aí você é mandado de. Vai demitir, você fala, Deus. Não, e acontece isso mesmo. Tem muita gente que passa por isso, fala, não, eu quero mudar a história. Então a gente não consegue mudar o que Deus tem sobre nós. Mas na Bíblia a gente tem uma história de Deus querendo acabar com o povo. Na época de Moisés, e Moisés fala para Deus, Deus, deixa eu te falar uma coisa, o povo vai falar, o que a história vai falar, que o senhor tirou o povo do Egito e vai matar, tirou o povo de lá do Egito para matar eles aqui? Vamos para Nínive, quando Deus manda Jonas lá, porque a cidade seria destruída. 120 mil pessoas. Havia uma sentença de morte liberada. Sim. E era Deus que iria destruir. Mas foi Deus que mandou Jonas ir para lá. Deus iria destruir, mas Deus não queria destruir. Precisa entender isso. Então, o mesmo paralelo com Moisés, de então. Não era vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus de destruir o homem. Pelo contrário. Se foi ele que criou, para que ele vai fazer isso, né? Pelo contrário, o que ele quer é prover livramento para que o homem seja abençoado, seja feliz. O homem é que não quer. Deus. No caso de Nínive, havia sim uma sentença declarada. E Jonas vai lá e fala, se vocês não fizerem, vai morrer todo mundo. Aí todo mundo meteu o pano de saco lá na cabeça, saco de cinza. Até os animais ficaram sem comer e beber água. E aí a cidade inteira converteu. A cidade inteira temeu a palavra. O rei falou, quem comer tá morto, vai morrer antecipado. Que coisa, né? E o que Deus fez? Ouviu o jejum. E não matou ninguém. E o pior,
Jonas queria que Deus matasse. Aí ele senta, cresce aquela planta atrás dele, a planta morre, cresce, ele fica injuriado, meio que Abacuque, né? Abacuque também fica meio injuriado com Deus, né? Por que que o ímpio floresce, ganha dinheiro e não sei o quê? É umas coisas que a Bíblia... A Bíblia é um livro que quando você tem discernimento para ler, ele te traz tanto ensinamento que Sim. é surreal. Ô, pastor... Sim. Então, a gente já entendeu que o jejum é compatível com o Novo Testamento. Ele é uma ordenança? Não é uma ordenança, é um exemplo. Porque a videira, a videira tem o jejum como algo muito intrínseco dentro do Sim. corpo. Não é uma ordem, Ah. é um convite. Até porque vocês falam, quem quiser jejuar, a gente está Sim. aqui assim assado. E muitas coisas acontecem durante o jejum. Sim, é uma busca. Nós estamos ali para buscar o quê? Para trazer à existência as coisas que não existem. Como assim coisas que não existem? Para que os parentes se convertam, sejam libertos das drogas, né, para que casamentos sejam restaurados, para que sejam quebrados resistências que impedem o crescimento, que impedem o bom convívio na família, para que pessoas, né, portas sejam abertas. Às vezes tem um impedimento, tá? Há algo espiritual travando. E a história de Daniel? Daniel jejuou 21 dias. 21 dias. Como é que foi? O que acontece? Ele começa a jejuar e as coisas não acontecem. Depois, a gente fica sabendo, né? O anjo, quando chega para trazer a bênção, fala: desde o primeiro dia que você propôs no seu coração em orar e buscar, Deus ouviu. Mas por que a resposta não veio de imediato? Porque havia uma resistência espiritual. Acho que ele fala o príncipe da Pérsia, alguma Príncipe coisa da assim. Pérsia. O príncipe da Pérsia aponta para quê? Para uma potestade, para um principado, que é alguém que barrou a bênção, o anjo de Deus, de trazer a bênção. Isso nos ensina também que a gente não pode desestimular na oração e no jejum, pastor? Você precisa de ser persistente. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que desistem. Por incrível que pareça. Persistência é algo que Deus gosta. Persistência em quê? Persistência no pecado? Não. Persistência em fazer aquilo que precisa ser feito. Então, nunca desista de algo que você sabe que é aquilo que Deus tem para você. Não desista no meio do caminho sem antes que você já tenha recebido. Eu fico imaginando Naamã, um soldado de alta patente, chegando até Eliseu, e Eliseu ele tinha lepra, e Eliseu nem recebe Naamã, manda Geazi falar, vai lá e fala para ele se lavar no Rio Jordão. Esse cara fala, putz grilo, cara, lá onde eu moro tem rio muito mais limpo que esse Rio Jordão aqui, eu vou lá tomar 7 banhos no Rio Jordão. Esse cara tá maluco, rapaz. E chega lá, ele dá uma lavada, dá 2, dá 3, ele fala, não, isso aqui não vai virar nada. O servo dele que fala. O servo dele que manda ele fazer. Fala assim, mas senhor, Já que tá aqui já... se ele te pedisse algo mais difícil, você não ia fazer? Aham. Apesar de ser o Rio Jordão, simples, vai lá. Quer saber dessa passagem? Vai na Bíblia que ela tá lá. Interessante isso. Eu vou. Mergulhou 1 nada, 2 nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada, 6 nada. Falou, 7. Levantou curado. Curado. Exatamente. Assim é Deus com a gente, né? As pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu, quando comecei a caminhar com Deus, eu descobri que Deus escreve certo por linhas certas. Sim. Não é por linhas tortas. A gente é que lê torto. Você não consegue ler certo. Você que enxerga a linha torta, mas Deus está certo. Pastor, Daniel, ele conseguiu obter o que ele quis no jejum. A gente tem a história também. Vamos falar um pouco sobre jejuns da Bíblia. Jesus Cristo, quando ele começou seu ministério, ele foi levado... Por que ele foi levado para jejuar 40 dias no deserto, pastor? Porque havia uma resistência espiritual. Ele precisava de vencer o diabo. Certo. Então, ele confrontou o diabo no início do seu ministério. Antes do ministério começar, ele foi jejuar. E o próprio diabo veio tentá-lo. Então, ele precisava de subjugar o diabo naquele momento. E houve um confronto ali, e esse confronto foi vencido através da palavra de Deus. Depois disso, ele foi enfrentar o diabo lá na cruz. Foi onde ele foi ter um encontro com o diabo de novo. O diabo se manifestou lá e ele venceu novamente. Uma vez que ele morreu, a Bíblia fala que ele desceu as chaves até o abismo, foi lá onde o diabo estava e
tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo. Alguns falam que o diabo ficou só com chaveiro na mão. Mas a chave mesmo não está lá mais, está na mão de Jesus. Que coisa. A gente poderia dizer que Jesus foi tentado no momento onde ele estava mais fraco em seu jejum, porque a Bíblia falou que ele ficou 40 dias sem água e sem comida. E quando ele A Bíblia estava... não fala que ele ficou sem água. sem água, não fala, é verdade. Mas Moisés também subiu para um monte lá e não falou nada sobre... Tecnicamente é impossível Ficar ele ter ficado sem água. Aham. Mas a Bíblia fala que ele não comeu. Que ele comeu e que 40 dias já é muita coisa. Sim, mas nós não sabemos se ele não bebeu. Tá. Mas não fala que ele não bebeu. Boa, eu acho que é bom a gente também quebrar esse paradigma e não... Eu acredito que de alguma forma ele tinha bebido, porque ele foi testado na carne. Aham. Ele não foi testado como Deus. Ele foi testado como homem. Até porque ele despiu da sua glória e veio Sim, como homem, né? Ele se despiu da exatamente. glória de Deus e veio à terra. Tá em Embora- Filipenses isso, né? Sim. Embora ele sendo Deus, ele foi testado e sofreu dores como homem. Então, e aí que eu quero entrar nesse quesito, porque ele estava no 40º dia de jejum e foi, não sei se a Bíblia fala que foi nesse dia final que ele foi testado, mas foi quase no final do jejum dele que ele foi, que Satanás chegou até ele e provocou ele com as 3 tentações, né? Foi no final do Sim. jejum, onde ele estava com fome, Sim. porque tanto que Mais fala que fraco. quando ele vence o inimigo, os anjos vêm servir comida para Vieram ele, né? servir. Exatamente. Então, a gente também pode passar por isso, pastor, de no momento mais fraco das nossas vidas, chegarem os pratos de lentilha? Sim. Só que na sua medida, né? A Deus nunca vai permitir que o diabo tente você numa medida que vá além da sua força. Porque não haverá nenhuma tentação na sua vida que você não pode resistir. Está escrito. Então, toda tentação que vier sobre você, a palavra de Deus está dizendo que ela não é maior do que você possa suportar. Pastor, deixa eu sair do jejum só um minuto. Vamos supor que a gente tem uma pessoa viciada em droga, sabe? E a gente está falando isso para que ela esteja nos acompanhando agora. Ele vai falar para a gente agora, assim, em pensamento, creio eu. Mas vocês não sabem a vontade que eu sinto quando me bate aquela necessidade de droga. Como que a gente fala isso para essa pessoa, pastor? Eu não sou tentado num grau maior daquilo que eu posso suportar. E a pessoa fala, eu não aguento isso. Como que a gente pode ajudar essa pessoa, pastor? Ou em qualquer outro tipo de vício? Na verdade, a tentação que a pessoa conseguia resistir era a primeira. Era quando ela começou a usar droga. Era ali que seria mais fácil. Não, era ali que era Devia ter 100% bloqueado. possível. Certo. Exatamente. Aham. Depois que ela ofereceu o seu corpo para ser uma extensão da droga, aí é outra coisa. Ela precisa de libertação. Ela vai precisar de ajuda. Vai precisar de um centro de recuperação, vai precisar de poder de Deus mesmo. Eu já vi pessoas que foram libertas instantaneamente, usuários de cocaína de anos e anos e anos e anos. Foi no encontro conosco, acabou, liberto para sempre. Já vi outros que foram no encontro, recebeu Jesus, mas não conseguiram ficar libertos, precisaram de ir para uma casa de recuperação. Então, a tentação que é 100% passivo de resistência é aquela primeira. Que você não era dependente químico. Porque a dependência química, ela é algo que ela destrói o seu corpo. E os familiares também, né? Os dependentes, os codependentes, é todo Sim. mundo. Mas para quem é dependente da droga, eu conheço inúmeras pessoas que passam por isso. É um constante vai e vem do caramba. A pessoa, ela se desacredita. Ela Agora, desacredita de si mesma. Se alguém crer no que a Bíblia está dizendo, isso vai servir para ele, ainda que seja um viciado. O jejum ajuda essa pessoa a largar da droga, Pode pastor? ajudar. Pode ajudar. Ela fala, eu não consigo jejuar da droga, mas eu vou jejuar, eu vou começar a fazer um jejum. Não é que eu não consigo jejuar da droga, é meio estranho isso. Mas eu vou, sei lá, fazer algum tipo de jejum, porque eu não... Primeiro de tudo, o cara precisa querer parar. Essa é a condição básica. Não adianta você tentar ajudar alguém que acha que não precisa de ajuda. Tá. Não tem como ajudar. Mas o jejum pode ajudar. O jejum, ainda mais um jejum unido, pastor, de uma família inteira com essa pessoa, claro, ajuda. claro. Isso, uma família inteira jejuando, pode Eu já ser? tive um filho que foi envolvido com drogas. Eu sei o que é isso. E a família jejuou, pastor? Todo mundo. E acabou. Inclusive ele.
E acabou. Acabou. Aliás, hoje ele é líder de célula, é uma pessoa que é um amigão da gente, foi para a África, fez um seminário fantástico Ficou no lá. seminário lá 2 anos. Quando E ele teve uma experiência com Jesus, ele falou, quero ir pro seminário. tem quantos anos? Ficou 2 anos lá em Moçambique, tem 10 anos. Ele tá com quantos anos? Hoje tá com 30. E é um baita do empresário, cara. Você pega o moleque de calça jeans e tênis, ele e o cunhado dele, os caras estão arrebentando na área de informática aí, de hackeamento, essas coisas todas aí, né? A cibernética. Na cibernética. Tá certo. Pastor, aí nós falamos do jejum de Davi, do jejum de Jesus, do jejum de Moisés, do 40 dias. Tem o jejum de Esther, de 3 dias também. Sim. Jejum de Esther. Tem o jejum de Pedro, que ele jejuou, porque Deus precisava de trazer uma revelação nova para ele. De Cornélio? Foi a história de Cornélio? Não. Ah, antes, é? antes de ir para Cornélio, ele Ah. estava jejuando. Ah. Ele estava jejuando em um determinado lugar, Que o lençol desce, o aquele... lençol desce, aí ele tem uma visão. Ah. Quando é que ele tem a visão? Quando a sua alma está quebrantada. Ah. Ele está jejuando. Aí o espírito fica em evidência. Ele tem uma visão. Deus traz uma visão para ele. Nessa visão, Deus fala para ele, tinha ali toda sorte de animais, de répteis e tudo. E para o judeu não come réptil. De casco fendido, e nem animal de casco fendido. Sim. E aí Deus fala para ele, mata e come. Ele falou, de jeito nenhum, eu nunca, isso é impuro. Aí Deus fala para ele, não considere comum e impuro aquilo que eu purifiquei. E isso acontece, o lençol desce mais de uma vez. E enquanto ele está lá vendo essa visão, vem Cornélio, o anjo já tinha aparecido para Cornélio e mandado ele buscar Pedro. Exatamente para ir lá pregar. Porque até então eles nunca tinham pregado para um não-judeu. E aquele momento, quando Deus fala com ele, ó, estão aí à sua procura, vão com eles. Vai com eles. E aí ele entendeu, através daquela visão, que Deus estava mudando um tempo, que era o tempo de começar a pregar para os gentios. É interessante, porque Pedro, ele ainda, mesmo com essa revelação, ele resiste um pouco lá na frente ainda a pregar para os gentios, mas Paulo, ele abraça isso com um amor tão grande e ele sai pregando para todo mundo, né? Exatamente. Primeiro para o judeu e depois para os gentios. Por que a gente está falando isso? Eu acho até interessante, pastor, a gente colocar isso, porque eu não sei se a Bíblia fala isso, e o senhor tem muito mais autoridade que eu para falar, mas aparentemente Jesus tinha vindo para os judeus, para libertar os judeus, mas não é para libertar os judeus do Império Romano que dominava os judeus. Era para libertar, era para ser o cordeiro que ia fazer a expiação dos pecados e acabar com essa história de matar carneiro, matar rolinha, né? Ele ia ser a expiação dos pecados. Mas aí os próprios deles rejeitaram a ele, né? É a história da festa da boda de casamento lá. Sim, está escrito, João 1,12. Ele veio para o que era seus, mas eles não o receberam. A partir de então, todo aquele que o receber, é lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Então, recebeu Jesus, está escrito que é te dado um poder e você é feito filho de Deus. Aquela história, todo mundo é filho de Deus. Não é. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Está lá em Romanos, se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, pastor, você será salvo. Exatamente. Romanos 10:9. Se você crer... Aliás, o confessar com a boca vem primeiro, por incrível que pareça. Até porque a gente vai até dentro do que o senhor falou agora, né? Que Pedro não vai comer coisa impura, e Jesus fala que o impuro não é o que entra na boca da gente, é o que sai da boca da gente, porque o que sai da boca está no coração. Né? A boca fala, então, o coração tá se você confessar com a sua boca, é o que está sendo no seu coração. O seu coração está confessando Jesus Cristo. Exatamente. Exatamente isso. Bom, jejum de Esther, de Daniel. Tem mais algum jejum na Bíblia que a gente pode se lembrar? Tem um monte de jejum na Bíblia, né? Com certeza. E jejum deveria ser um hábito, pastor, na vida de todo cristão? Sim. Deixa eu até entrar num quesito que não é dentro do cristão. Hoje em dia, as revistas de saúde falam sobre o jejum intermitente, né? Recentemente alguém aí ganhou um prêmio Nobel, né, na área de medicina de saúde, porque ele provou que é bom para a saúde fazer jejum.
Eu tenho um amigo Ah, que trabalha conosco, eu jejum, eu tô com 52 anos, e tenho uma frequência de jejum desde os 14, 15 anos. Não porque me impuseram isso, mas eu aprendi. E Deus falava comigo que eu devia jejuar. E, e aí eu tenho um amigo no trabalho, tem um parceiro de longa data, está conosco há 15 anos. E aí nós, na Igreja Videira, fazemos jejuns como igreja em período específico. Sempre fazemos, além do jejum que cada pessoa faz individualmente, a igreja reúne e todos jejuam 21 dias no primeiro semestre e 21 dias no segundo semestre. E ele sempre assistiu isso. Então tinha vezes que tinha alguma coisa programada e falou, ó, tô no jejum. Ele falou, não, tudo bem, tudo bem. Aí tinha outra coisa, falou, ó, tô jejuando, vamos esperar o jejum acabar, que aí sai, toma um lanche, faz a reunião. Falou, não, tudo bem, tudo bem. E aí um dia eu vi ele jejuando. Ele falou, não, tal, tô no jejum. Eu falei, Gê, você, jejum? O que aconteceu com você? Ele falou, não, cara, porque jejum intermitente, tô meio gordinho e tal, sim, fora do peso e tal. ah, ah. E aí eu li ali que jejum intermitente faz bem pra saúde. Eu falei, cara, eu tô há 40 anos quase jejuando intermitentemente. Você começou só agora. Mas qual que é o resumo da ópera? Deus nunca vai pedir pra você fazer qualquer coisa que faça mal pra você. Absolutamente. O que acontece? A igreja primitiva, ela jejuma desde os primórdios da era cristã. Desde o livro de Atos, ela vem jejuando. Isso é tradição e cultura da igreja cristã evangélica. A história mostra isso. Há relatos de que haviam jejuns recursivos às segundas e quartas-feiras. Então as pessoas jejuavam às segundas-feiras e às quartas-feiras. E agora um cara, prêmio Nobel, descobre aí, ganha um prêmio por conta disso, que ficar sem comer faz bem para a saúde. Na verdade, qualquer coisa da parte de Deus para você jamais vai te dar prejuízo ou fazer mal, qualquer tipo de mal para você. Hoje, pessoas que nem fazem isso com propósito espiritual, com propósito de Deus, estão fazendo isso por quê? Porque isso faz bem para o corpo. Mas faz muito mais bem para a alma e para o espírito do que para o corpo. Assim como também a oração faz bem também, diz que ativa uma parte do cérebro, né? Sim, o lóbulo frontal, etc, Aham. etc. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, É só pro jamais, bem, né, pastor? Deus nunca vai fazer algo para o mal do homem. Pelo contrário, né? Você veja bem que como que eu tenho uma visão e uma analogia que eu faço, um paradoxo não, uma analogia, né? Uma vez Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque em sacrifício. Abraão não negou, subiu lá o Monte Moriá e a hora que Abraão foi sacrificar Isaque, Deus falou: não, 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 peraí, eu estou te provendo aqui um cordeiro, você vai matar esse cordeiro, porque esse filho seu é meu filho, é o filho da promessa e não sei o quê. Em contraponto, a Deus pediu o filho de Abraão e não tomou o filho de Abraão, lá na frente Deus deu o seu único filho. Ele pediu, não deu e deu dele. Então Deus, ele sempre dá o melhor pra gente. Sim, Ele sempre vai dar o exatamente. melhor pra gente. Deus nunca vai pedir algo para você que ele já não tenha feito primeiro. Pastor, eu tenho inúmeras histórias com Deus, mas logo quando eu me converti, eu nunca tinha feito jejum na vida. E pensa num cara que gosta de comer carne sangrando, até carne crua. Esse cara sou eu, como diz o Roberto Carlos. Carnívoro. Carnívoro, assim, se puder comer carne no café da manhã, eu como, não tem problema. Eu sempre gostei muito de carne. E a gente entende que muita carne também, isso traz até um instinto meio animalesco pro homem, e principalmente se ela for sangrando, se for uma carne muito mal passada. E logo quando eu me converti, eu fiz me sugeriram fazer um jejum, eu não conhecia muito bem o que era isso. Deu passar sexta, sábado e domingo comendo só arroz e salada. Ah, foi o Aí primeiro você que eu viu o fiz. tanto que a alma estava forte. Rapaz do céu, Para pastor do quebrar a céu, alma eu vou tinha que te ser falar com um negócio. marretada. Eu já estava mordendo os freios, eu estava mordendo a direção do veículo já. E aconteceu um fato tão curioso que na segunda-feira, quando eu terminei esse jejum, antes de almoçar, eu fui orar. E eu dobrei o meu joelho para orar na cabeceira da minha cama. Eu tinha um programa de rádio à tarde
e eu ia sair para almoçar com um pastor, e a hora que eu dobrei o meu joelho para orar, eu me vi saindo e me vi ajoelhado orando, sabe, numa paz espiritual que eu nunca tinha sentido na minha vida. Numa leveza, porque eu sempre vim de uma vida muito truncada, sempre de uma vida muito... O senhor conhece um pouco da minha história e um dia eu vou ter a oportunidade de contar para vocês, e aquilo me trouxe algo, uma paz tão grande, que eu falei, cara, o que é isso? E eu queria te perguntar, o jejum não é fácil, Não, sabe? Mas a oração também, ela não é fácil para quem está começando. não. É uma disciplina. Então, se a gente consegue fazer a disciplina do jejum igual da oração, porque a oração você ora um pouco hoje, um pouco amanhã, e você vai aumentando. O jejum também é assim, pastor? O jejum e oração é como você fazer uma academia. Não dá para você, você que não tem uma vida, né, de academia, você é sedentário. Não dá para a partir da semana que vem você começar a fazer academia todo dia e levantar e chegar lá e levantar peso como alguém que já está há 2 anos fazendo E academia. ficar 1 hora, 2 horas Não, puxando você não ferro. vai conseguir. Aham. Por isso que fala de uma disciplina. É uma disciplina espiritual. Então, disciplina espiritual, como é que você faz a disciplina natural? A disciplina natural ela é definida com o quê? Com constância e intensidade. Então, para você se tornar alguém disciplinado no seu corpo, na sua musculatura, o que você precisa? De constância e depois de intensidade. Certo. Então, você precisa de definir, eu vou fazer academia tantas vezes por semana. E eu irei em uma intensidade, cada vez que o meu músculo se acomodar àquele determinado peso, eu passo para o próximo nível. Então, você começa lá com 10 quilos fazendo qualquer tipo de movimento. Na primeira semana, no primeiro dia você não sente nada, no segundo dia parece que alguém se apanhou, feito um Passou um condenado. caminhão por cima. Aí, depois de 3, 4 dias, os músculos já se acomodam, você vai fazer de novo com o mesmo peso. Até que aquele peso, aquele levantamento de peso, já não exerça qualquer influência mais de dor ou de incômodo com a sua musculatura. Significa que o seu músculo já está disciplinado com aquele peso. Aí o que você faz? Passa para 20. Sobe de nível. Sobe de nível. Aí vai ter o mesmo tranco no músculo. Ele vai doer um pouquinho, mas dessa vez você está um pouco mais preparado. E agora você põe mais intensidade. Mantém a frequência e põe mais intensidade. Assim é o jejum e a oração. Quando você está disciplinado no jejum e na oração, o seu homem espiritual, ele está forte, está ativo. Você consegue discernir coisas espirituais. Você é espiritual. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Tá tranquilo, temos mais tempo ainda. Tá, eu quero dar um testemunho sobre Ótimo, isso. ótimo, vamos lá. Quando eu tinha por volta aí de 20 anos de idade, eu comecei um relacionamento com a minha esposa hoje. Nós estávamos em um relacionamento que a gente chama de corte. Não é um namoro normal, é algo um pouco diferente. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. É um namoro sem contato íntimo. Certo. E naquela ocasião, né, isso tem 30 e tantos anos, eu estava desempregado, o pai dela era dono de uma lanchonete. Um bar, lanchonete, alguma coisa assim. E me convidou para trabalhar na lanchonete dele. E me fez uma proposta boa até. Eu fui trabalhar e a lanchonete ela abria por volta de 4 horas da tarde e até a hora que acabasse o movimento. Então, na segunda e terça, né, por aí acabava 10, 11 horas. Mas na sexta e no sábado acabava 2 da manhã. Então, começava sempre às 4. Só que para começar às 4, durante a manhã e o restante do dia, a coisa já tinha que estar sendo preparada, preparando, né, a comida, caldo, temperando carne, para fazer os petiscos que eram servidos ali a partir das 4 horas. E o meu sogro, né, imagina isso há 30 anos atrás, alguém do interior, era alguém assim muito sisudo. E era bem interior, que era lá pro Goiás, né? Exatamente. Pra
você ter ideia, ele, lá no estabelecimento dele, tava escrito assim, ó, não permitindo cenas amorosas aqui. Então, o cara não podia beijar a mulher lá no quarto. Bruto, rústico e sistemático. Ah, com certeza. E falava assim, ó, aqui está a minha família esperando a sua. Então, o ambiente era o quê? Família. Familiar. Se chegasse alguém lá meio mala sem alça, o cara mandava a conta na mesa e falava, olha, não dá mais para te atender. Pelo teu bem, vai embora. Exatamente Pelo assim. teu bem, rapa. E aí, ele estabeleceu uma lei lá que se alguém fosse embora sem pagar a conta, era o garçom que pagava. Vixe. É. Vai ficar ligado nas mesas ali. Porque senão o garçom fica lá, o cara sai sem pagar. Então ele tinha um controle, né? Se o cliente na hora lá ficasse a comanda lá sem pagamento, Rodou. aí todo mundo pagava. E aí teve um dia em que alguém não tomou uma cerveja e não pagou. Ou pagou e alguém ficou com dinheiro, porque naquela época não era cartão, muito cartão igual hoje, era dinheiro vivo. Então pode ser que o cara pagou, deu pro garçom e ele deu perdido ali, sei lá. Ou lá no caixa mesmo. Ele chegou e pagou e a pessoa não deu baixa. Pode ter acontecido isso. Não quer dizer que foi isso que aconteceu. E ele cobrou a cerveja dos garçons. Uma cerveja, coisa toda, R$10, R$15, sei lá. A dinheiro de hoje. E aí, mano, coisa de um mês depois, alguma coisa assim, eu estou lá. Isso era... Vim trabalhar no bar de manhã, né? Porque o bar precisava organizar bebida, cerveja, freezer, para o bar abrir às 4. E eu estou lá trabalhando e estava jejuando. Deu a hora do almoço. A Alexandra, que então era minha corte, hoje a minha esposa, ela fez a comida, preparou um bifão assim, daquele... E eu tava com o estômago já pregado nas costas. Daquele jeito. E na hora o espírito me incomodou. Falei assim, continua jejuando. Eu assustei, eu tomei um susto. Eu continuar jejuando? Pra quê? Aí ela pôs o prato na mesa. Falei assim, amor, eu acho que eu preciso continuar jejuando. Ela falou assim, não, jejuma depois. Mano, na hora, o Espírito Santo falou assim, depois não adianta. Eu fiquei com medo. Como que é essa voz, pastor? Não tem jeito de explicar. Você tem que ouvi-la. Quando você ouvir, você vai saber que é Deus que está falando. É impossível. Eu tô colocando... Olha, escutar o Espírito e discernir as coisas espirituais é como estudar. É que eu, por exemplo, eu escuto, eu sinto no coração. Sim, Eu sinto muito forte no coração. Deus tem formas e intensidade de falar. Tem vezes que Deus fala de forma muito suave. Tem vezes que ele fala de forma intensa. Esse dia ele falou de forma intensa. Foi convicção mesmo. E eu fiquei com medo. Eu falei, se depois não adianta, tem algo grave. Por que Deus vai falar para mim que depois, que o jejum que eu estou fazendo, para fazer ele depois não resolve? Alguma coisa ia acontecer ali. Exatamente. E eu falei, não, deixa, depois eu como. E aí, beleza, continuei com fome, muita fome, mas continuei jejuando. Aí, 4 horas, o bar abre, primeiro cliente chega, pede uma cerveja. O garçom vai lá, põe a cerveja na mesa, volta pro caixa onde estava o meu sogro e fala, ó, lembra a cerveja que nós pagamos 15 dias, um mês Foi atrás? esse cara aí. Pois é, o cara tá aí, cobra dele. Em outras palavras, foi eu que paguei a cerveja, eu quero meu dinheiro de volta. Era mais ou menos o trocadilho. Ele falou, não, pode achar que eu vou cobrar. E aí, o cara tomou a cerveja, pediu a conta, foi as 2 contas. Ele falou, o que é isso aqui? Tomei uma cerveja, você manda 2? Ele falou, não, isso aí é a conta de tal dia que você teve aqui que você não pagou. Ele falou, não, eu paguei, certeza que eu paguei. E aí virou aquela, pagou, não pagou, pagou, não pagou. Se tivesse pagado, a conta não estava aqui. E a temperatura começou a esquentar. Esquenta. Meu sogro falou que ele era safado. Aí o bicho pegou. E ele deu um soco na boca do meu sogro. Na hora que meu sogro tomou o soco, ele decidiu matar o cara. O que aconteceu? Ele tinha um cliente, meu sogro, que era o delegado da cidade. Cidade pequena, interior, você conhece as pessoas. E eu vi, não foi alguém que me contou, não. Trabalhava lá, eu era garçom também. Só que eu não era só garçom, eu era garçom e
trabalhava, os garçons vinham só para servir. Eu, além de garçom, eu era alguém que coordenava a parte, né? Era o genro do dono. É. Já era o futuro genro do dono. Exatamente. E aí, mano, eu vi o delegado da cidade vendendo para ele 1,38 com a caixa de bala. Pra ele meter bala no cara que deu soco Não, nele. é zerado. Ele comprou isso para ele. É, mas o delegado não sabia que era pra ele pegar o cara. Não, É, se soubesse também não ia vender, né? não, vendia do mesmo jeito. Vende de um jeito. Não vamos falar o nome desse delegado aqui, pelo amor de Deus. O delegado. E aí? E aí ele comprou e tava lá guardado com ele. Quando o cara deu um soco na boca dele, Ah, ele já tinha o revólver. tinha. Ah, bom, eu pensei que ele tinha comprado depois do não, soco. eu vi ele comprando. Ah, você viu ele comprando no... Ah, entendi. Isso meses antes. Tá. O cara tava lá, eu vi. O cara falou, ofereceu pra ela, tá aqui um revólver na caixa de bala. Zerado. Tanto o revólver quanto a caixa de bala. E aí, ele foi no fundo da loja pra pegar o O revólver. senhor já sacou na hora que ia pegar o Eu revólver. falei, vixe, rodou. E aí, pra você ter ideia, a hora que a filha dele viu ele saindo com o revólver, ela entrou na frente. Ele jogou ela no chão. Sabe aquele João Bobo que você sim, bate sim, nele? sim. Só que ele lá não voltou, né? O João Bobo você bate, ele Ele volta. volta. Ela jogou ela no chão, ela ficou Aí é- caída. Aí eu pensei comigo, ele já era, eu era, pra você ter ideia, na época eu pesava 53 quilos. Ele pesava uns 80 ou 90. Quase o dobro. É. Falei, eu enfiar na frente de um cara desse, já não dá mano a mano. Com ele armado e cego do jeito que ele tá, aí o que eu fiz? Na hora, eu fui lá, levantei a Alexandre e falei assim, agora é só oração que resolve. E deu pra pensar em tudo isso nesse link de segundos. Eu nem sei se deu pra pensar ou se não. Ah. A única saída foi orar. Aham. O cara que deu o soco na boca dele, pra mostrar que era macho, mesmo sabendo que ele foi dentro pegar um revólver, Ficou lá pra peitar ele. o cara ficou lá como se nada tivesse acontecendo. E aí, quando demorou um pouquinho, porque ele foi lá e teve que voltar, o cara foi embora. Mas sabe como é que o cara foi embora? A passo de tartaruga. Andando assim, como se tivesse, assim, não tenho medo mesmo. Eu quero ver o que esse cara vai fazer. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá, levantei a Alexandra, minha esposa, falei, agora nós vamos orar. Falei, tá repreendido o sangue de Jesus que repreenda todo tipo de morte. Sai, demônio, nós não te aceitamos, tá repreendido. E eu fiquei dentro com ela orando. Nisso, encheu de gente lá fora para ver a briga já estava lá fora. E ele chegou lá fora, a uma distância de 5 metros, ele deu 6 tiros no cara. Nenhuma bala pegou. Nenhuma bala saiu. Picotou as balas todas? Tec, 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 como se o revólver tivesse sem bala. Que coisa, pastor. Ele não entendeu nada. E ele era um cara, a Alexandra, ela tinha ido para a igreja. Ele era um cara tão duro, mas tão duro que ele falava. Olha só o que é a opressão do diabo. Ele falava que preferia que a filha dele fosse uma prostituta do que crente. E hoje ele é pastora. Hoje ela é pastora. Só que naquele dia, Deus catou ele. Por quê? Depois que o sangue esfria, você vai ver a merda que você ia fez. fazer, é a verdade. besteira que você ia fazer. Sim, sim. E ele era um cara que atirava. Ele conhecia de revólver. E as balas, elas ficaram, a espoleta, Ela ficou marcada? marcada. O martelo bateu então O ali. martelo bateu nas balas e não saiu uma bala. Isso trouxe um nível de temor para a vida dele que ele nunca mais abriu a boca para falar da filha. Deus foi desarmando ele. Bom, para encurtar a história, né, depois desse tempo ele deu uma quebrantada muito forte, mas não se converteu ainda. Tem quantos anos hoje? Hoje tem 32 anos, mais ou menos isso. Que isso aconteceu. Não, quantos anos ele tem? Ele é vivo hoje? Não, Ele já faleceu. Mas, no final da vida dele, crente, um dia a gente estava conversando, Glória a Deus. ele falou assim, eu tenho as balas guardadas até hoje. Aquilo ali foi Deus. E ele se converteu. E aí a gente começou toda essa história em cima de um jejum que o pastor estava fazendo, e a hora que ele ia comer, Deus falou para ele, o Espírito falou para ele, continue jejuando. Para a gente finalizar, é muito interessante quando você vê um crime acontecendo
E você vê nesse crime as sequências de fatos que vão acontecendo. Pessoas que matam um, matam duas, oculta o cadáver, faz isso, faz aquilo, porque aí vem a ação demoníaca em cima daquela pessoa e ela perde completamente a razão. Sim. Ela fica irracional, totalmente possuída. Sim. Possuída, e aí é uma sequência de erros num crime. Tanto que o cara às vezes vai roubar, ele rouba, ele mata, ele faz um monte de coisa. Por quê? Porque é a sequência demoníaca que vai acontecendo, que vai atuando na vida daquela pessoa. Pastor, a gente chegou ao final do nosso podcast. Fantástico a gente falar sobre jejum. A gente vai ter mais oportunidade de falar sobre... Eu acho que a gente podia falar num próximo episódio sobre corte, né? Porque tá tão vago hoje, tão comum, né? Você já conhecer a pessoa, já sair, já ficar, já dar uns beijos, já catar, já levar pra cama. Falando no português, claro, isso ficou... E aí tantas pessoas estão se machucando hoje em dia com isso, né? Sem ter o temor. E sem perguntar pro Espírito. E o jejum também serve para você saber nessa corte se é o que Deus tem preparado para você. Você tem livre escolha para escolher, para optar por quem você quer na sua vida. Mas tem aquela pessoa que vai ser aquela que vai casar com o seu propósito. E já que a gente está num programa instrutivo de jejum e a gente tem uma visibilidade de muitas pessoas, por que não a gente fazer um apelo, pastor, no final do programa, de crer com o coração, confessar com a boca e crer com o coração? Eu gostaria que o senhor fizesse. Pode e ser. até explicasse para as pessoas em casa. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que confessa com a boca e crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você crê nisso, e você se arrepende dos seus pecados, você crê que você precisa de Jesus, ele é o Filho de Deus, e você quer isso, a Bíblia diz que você é salvo. Então eu quero te dar essa oportunidade, mas você precisa falar isso. Por que eu tenho que falar? Eu já tenho Jesus. Não, a Bíblia diz que você precisa falar. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então você fala. Se você não crê, fique em paz. Não vamos criar nenhum problema. Até mesmo você que está desconectado também, né, pastor? Eu posso repetir o que o senhor vai falar? Claro. As pessoas repetem com a gente. Claro. Pois não, vamos lá. Então, quero fazer uma oração com você. Você repete a oração e em seguida eu vou orar com você. Pode dizer, Pai, eu creio que Jesus Cristo, seu Filho, veio em carne, como homem, morreu, ressuscitou, pagou pelos meus pecados, me tornou livre. E eu aceito isso. Eu creio nisso. Creio que Jesus é o Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Me receba. E me dê a alegria da salvação. Como diz a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar todos aqueles que oraram dessa forma. Deus, que eles tenham alegria do céu. Pai, que o Senhor possa trazer conexões, pessoas, comunidades, igrejas, que eles possam estar juntos, vinculados. Porque não é da sua vontade que pessoas fiquem isoladas, sozinhas. Não, porque a tua palavra diz que é para nós vivermos como um corpo. Um corpo tem juntas, conexões, músculos, ossos, carnes, membros específicos. E a tua palavra diz que somos membros uns dos outros e nós só conseguimos fazer isso quando estamos em uma comunidade onde todos têm o mesmo entendimento, vivem pela mesma fé, com um único propósito. Deus, traz tua luz. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar essas pessoas abençoadas. Todo medo cai por terra, toda insegurança cai por terra, medo da morte, pânico, depressão, enfermidade, cai por terra em nome de Jesus. E que haja luz, e que a luz, ó Deus, possa brilhar para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Tá aí o pastor Isaías, pastor presidente da Igreja Vila Mariana, pastor sênior. Pastor, uma honra. O senhor que é o nosso pastor da igreja lá, tê-lo aqui no Vai Além. E eu tenho certeza que edificou a vida de muitas pessoas. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo com a gente, pastor. Prazer estar aqui. Se precisar de mim, estou à disposição. Valeu, gente! Semana que vem tem mais. Deixa eu fazer um pedido para você. Se inscreve no meu canal aí, tá?
E toca o sininho aí também. Toca o sininho não, quem toca o sino é o YouTube, né? Sim. Como Marca o que sininho. marca o sininho aí para quando começar um programa nosso você ter aí a oportunidade de acompanhar a gente, tá bom? E se inscreve no meu canal, tá ok? Obrigado, gente. Valeu, até semana que vem. Valeu, pastor. Grande abraço.